Boa tarde não é não, né, Luísa? Nem boa tarde, nem boa noite. Então, Eu vou dizer para você que é olá. Olá para você, olá para o Casagrande, olá para o Luiz Rosa. Boa tarde realmente ou boa noite para Rubro Negro não é. O Flamengo ontem passou um vexame, um vexame. Não é pela derrota. Poderia ter perdido. Se tivesse jogado bem, você até reconheceria. Disse, não, mas o Flamengo perdeu, mas o Flamengo jogou bem. O goleiro adversário foi um monstro. Bateram 52 bolas na trave. Não, não, não. O Flamengo não jogou bulhufas. O Flamengo do Tite, uma vez mais, decepcionou. Eu acho engraçado porque muita gente defendendo o trabalho do Tite, por incrível que pareça, existe uma corrente na imprensa de defensores do Tite, como existiam dos defensores do Rogério Ceni, né? Mas enfim, não, o Flamengo está vivo nas três competições. Eu diria que o Flamengo agoniza nas três competições. Estar vivo é uma coisa, estar agonizando é outra. No brasileiro, eu acho que o Flamengo já agoniza há algumas rodadas e na Libertadores passou a agonizar dessa vez. Ou alguém acha que esse Flamengo, que não foi capaz de ganhar do Peñarol no Maracanã, que aliás é freguês de caderno do Peñarol, que tem 4 derrotas nessa Libertadores, já nesta Libertadores, com o senhor professor Adenor, que não conseguiu ganhar nem sequer um jogo fora de casa. Não ganhou nunca nenhum jogo fora de casa. Vai conseguir quebrar o tabu do Peñarol e vai ganhar com pelo menos um gol de diferença para levar para os pênaltis, ou até por 2, de repente. O Tite prometeu o gol lá no Uruguai. Eu quero ver com que cara ele vai ficar se novamente o Flamengo tiver uma atuação pífia como aquele teve e não marcou rigorosamente gol nenhum. Tá feia a coisa no Flamengo. Eu já disse e repito, se eu fosse o presidente, o Tite estaria demitido hoje e o Felipe Luiz assumiria este time até o final do ano para tentar fazer um milagre, coisa que o Tite, com mais de um ano de trabalho, foi absolutamente incapaz de fazer. Esse time joga bem. Parece que o Tite é incapaz disso. O Tite e o Titinho, porque agora são uma dupla. Olha só que beleza. O Tite e o Titinho. Podiam fazer uma dupla sertaneja, né? Porque dupla de comando de time de futebol, disso eles não conseguem. ontem de fato foi bem ruim mesmo, desde a escalação, né? Problemas na escalação, desempenho do time, enfim, foi uma lambança geral. Casal, muito boa tarde, muito boa noite para você. Você está no mesmo tom do Renato aí também. O Tite é o grande responsável por esse desempenho do Flamengo e ele já falando que o Tite, inclusive, nem deveria continuar no cargo. Como é que você vê essa situação toda, Casão? Seja bem-vindo. Não vou dar boa noite nem boa tarde, em respeito ao Renato Maurício Prado, vou acompanhá-lo. Então, olá, Luísa, olá, Renato, olá, Luiz Olá, Rosa. Casão. Tudo bem? O lance é assim, eu vou muito também na direção do Renato, mas eu vou colocar mais gente nesse pacote aí, nesse caldeirão que está fervendo, eu vou colocar mais ingredientes. Essa semana, coincidentemente, eu escrevi 2 colunas sobre o Flamengo. Uma, na verdade, era sobre o Gabriel, né? E a outra depois do jogo do Flamengo. Lá na primeira, na minha visão, os maiores responsáveis por tudo que o Gabriel virou, né? Depois que ele virou um ídolo do Flamengo, é a diretoria. Foram eles que não cortaram as asas do Gabriel quando ele começou a colocá-las para fora. O senhor Marcos Braz passava a mão na cabeça, quando ele chutava copinho, quando ele estava sem uniforme no banco, sem chuteira, tudo mais, passava a mão na cabeça. Então, eu vou levar isso. Qual é a coincidência entre as duas coisas? É a diretoria. A diretoria é ruim do Flamengo, gente. Essa diretoria, ela é péssima. O Marcos Braz, ele é péssimo pro Flamengo. Ele não faz um trabalho bom, assim como o Tite também não faz. As escolhas de treinadores, desde a saída do Jorge Jesus, é de quem, Maurício, Renato? Quem vai atrás? Marcos Braz. Foi ele que também contratou o Tite. Se você olhar a linha de treinadores que o Flamengo foi contratando através dos tempos, você vê que não tem nenhum que tem a visão de futebol como tinha o Jorge Jesus. São todos que pensam completamente o oposto. Todos. Mas quem deu certo foi Jorge Jesus. Aquele estilo, aquela liberdade para o jogador jogar, aquela intuição
do jogador ficar à vontade para criar uma jogada em campo, movimentação, troca de passes, ataque em massa, marcação, pressão. Foi aquilo que o Flamengo fez em 2019, foi aquilo que todo mundo ficou abismado positivamente, aquilo que deslumbrou o Brasil todo, a imprensa toda e todo mundo, grande parte das pessoas que gostava de ver os jogos do Flamengo em 2019, porque tudo funcionava daquela forma. Depois disso, citaram treinadores que gostam de ter jogador parado, que recebe a bola no pé. Ultrapassagem, troca de passe, mudança de posições, zero. Fica um aberto lá, outro aberto lá. Quando tem um centroavante, fica um centroavante ali, 2 volantes aqui, o Gerson, às vezes, na frente, indo para lá e para cá. Um lateral desce, o outro desce, mas sempre desce. Assim, volta. Assim, volta. Gente, o time do Flamengo, ele é previsível. Apesar de ser muito bom, de ter jogadores altamente técnicos, jogadores que podem fazer a diferença em qualquer momento numa jogada individual, ele é previsível. Porque os jogadores não jogam ou não têm liberdade de atuarem com as características que eles têm. Quando o Tite foi contratado, eu falei, bom, o Tite é um treinador maior que os jogadores, né? Era o problema naquela época, se falava de relacionamento, o vestiário tá rachado e tudo mais. O Tite veio de 2 Copas do Mundo, não treinou ninguém, chega no Flamengo, ele chega acima dos jogadores, né? Os jogadores têm que olhar para cima pro Tite, porque se falava que qualquer treinador lá não ia funcionar, porque os caras já tinham ganho tudo, no Flamengo eles eram mais. O Tite foi se apequenando com o passar do tempo. Ele foi caindo. Hoje, quando eu vejo o Tite fazer a coletiva, a impressão que eu tenho é que ele está num cantinho da parede, assim, acuado, tentando jogar alguma conversa para abafar a péssima partida medíocre que o Flamengo fez e perdeu o Peñarol. O que ele falou ontem, Renato, Luiz Rosa e Luísa, o Flamengo vai fazer gol lá, vocês podem me cobrar? É a mesma coisa do Dorival. O Brasil vai chegar na final da Copa do Mundo, vocês podem me cobrar. Só que o Dorival foi mais esperto, falou que a final da Copa do Mundo é só daqui 2 anos. A promessa do Tite é semana que vem. E não importa ele fazer gols, ele tem que fazer mais gols que o Peñarol. Não adianta ele fazer 3 gols e o jogo ser 3-3. Não adianta ser 5-5. Ele tem que ganhar o jogo. É essa a cobrança que a torcida vai fazer, que a imprensa vai olhar e vai escrever, vai falar, vai comentar durante o jogo. E depois se o Flamengo fez mais gols do que o Peñarol para passar de fase. Ou, pelo menos, fazer 1 gol de diferença e levar para os pênaltis, né? Ontem eu vi um time completamente perdido, sem agressividade, sem intensidade, deixando buracos no meio-campo. Como que você toma um contra-ataque em 13 minutos de jogo? 13 minutos de jogo, a defesa do Flamengo e o meio-campo do Flamengo estava totalmente aberto, totalmente distante. Quem tem nessa defesa? Repita, senhor Renato Maurício Prado. Matheus Bach, o Titinho. Exatamente. Quantos gols o Flamengo toma nas partidas de Copa do Brasil, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, que a defesa está totalmente sem posicionamento, perdida, com buraco, tomando contra-ataque, tabela no meio da área, quase fizeram bobinho com o zagueiro ontem, a bola foi para lá, veio para cá e o cara fez jogadinha de pelada de sábado de manhã. Quando eu jogava ainda, esse gol do Peñarol era de sábado de manhã, porque ninguém chegava, era o time misto, né, mesclado, o goleiro era um jogador da linha, o goleiro jogava na linha, aquela brincadeira toda, se fazia gols desse jeito, que saiu ontem, né? Da tabelinha para lá e para cá. Então eu vou muito na linha do Renato. Para mim, o Tite tem muita responsabilidade. Mas a diretoria tem o mesmo tamanho de responsabilidade que o Tite. Aí vão me perguntar, como entra nos comentários do meu texto. E os jogadores? Você vai passar um pano para o jogador? Não vou passar pano para jogador nenhum. O time do Flamengo não está jogando nada. Não está jogando nada. Ninguém está jogando nada. Só que tem um detalhe que eu falei no começo do comentário.
o esquema tático, o jeito do Tite jogar, não condiz, não combina com a característica desses jogadores que o Flamengo tem. O Flamengo é um time para jogar livre. E a escola futebolística do Flamengo é assim também. Não é só esse time. A escola futebolística do Flamengo sempre foi um time de envolver o adversário. O Tite nunca envolveu ninguém, gente. Nós vimos duas Copas do Mundo, e nós vimos que a seleção brasileira não envolveu ninguém, mesmo quando ganhou. Casão tocou em vários pontos que é importante a gente tocar a bola aqui. De fato, né, o meio de campo não apresentou nada, aberto, distante, jogadores individualmente abaixo, até a defesa, que sempre foi ali, né, uma bandeira do Tite, um sistema defensivo organizado, isso não tem acontecido mais. E aí, Rosa, eu vou passar a bola para você, mas antes a gente vai ver um pouco dessa cobrança que o Tite está sofrendo. Temos um vídeo de ontem do Maracanã de como a torcida reagiu a esse time que de fato decepcionou e não jogou nada. Vamos ver aí na tela. Tá aí, palavras muito carinhosas da torcida do Flamengo em relação ao Tite, né? Palavras aí de afago para uma sexta-feira à noite, 6 da tarde, eu acho que já pode publicar aqui. Peraí, todos preocupados com a saúde do Tite. Todos mandando o Tite tomar caju. Caju é ótimo, suco de caju faz muito bem. Eu espero que o Tite tenha tomado muito caju depois do jogo e esteja agora bem alegre. E ele ficou sentido, né? Ele falou que dói o lado humano receber vaias e xingamentos. Enfim, não está acostumado com isso no futebol, já está há pouco tempo aí no futebol. Mas vamos ver também com o retrospecto do Flamengo desde o início de agosto. A gente tem uma tela aí com os números que a gente preparou para vocês. Ó. São 12 jogos, vai aparecer agora para vocês, com 4 vitórias, tá aí. 12 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Um aproveitamento de 38,8%. Fez 10 gols e sofreu 13. Então, Rosa, esses são os números do Tite, e eu queria que você analisasse esse trabalho, que a gente esperava muito mais, né, até pelo poderio, pelo investimento que o Flamengo fez em seus jogadores, pela qualidade de seus atletas, pelo Tite ter chegado badalado, apesar do desempenho dele em Copas do Mundo, ele chegou como tido como grande nome técnico brasileiro aí em atividade, e não vem apresentando isso. E te pergunto até mais, será que o trabalho não só não evoluiu, como tem regredido nos últimos tempos? Como que você vê isso? Boa noite, Rosa, chega mais. Boa noite, boa tarde, prazer rever você, Luísa, Casão, Renato. Ô Luísa, eu tenho um discurso muito parecido, afinado com os nobres colegas aí, em função dos seguintes pontos. Ontem, participando de outra plataforma, eu falei assim, encerrei minha participação dizendo o seguinte: o Tite não começa 2025 empregado. Isso para mim está claro, entendeu? Só que o Renato Maurício Prado, ele tá sempre em grande fase. O ano passado, naquela maré do Flamengo, a nação vai chegar à final da Copa do Brasil, o Renato Maurício Prado falava assim, olha, com o Sampaoli vai ser difícil ganhar esse título. Com o Sampaoli, Renato Maurício bateu na tecla, ele era... Aí você ia nas redes sociais, aí Renato, o Flamengo tá na final. O Renato falava, olha, gente, calma. E olha que o Renato é um rubro-negro, gente. E assim, ele, mais do que qualquer pessoa, também gostaria de ter o título. E aí, o que aconteceu? O São Paulo não conseguiu, e o São Paulo encerrou o ciclo dele, veio o Tite, a história persegue. E aí, hoje o Renato foi mais decisivo do que eu fui ontem e cravou que o Tite deveria... Eu concordo com o Renato também. Acho que o ciclo do Tite à frente do Flamengo não tem mais condições de continuar do que a gente viu. O Casagrande citou a entrevista do Tite ontem. A de domingo também foi desastrosa. Porque ele falou, eu atrasei a entrevista porque... Eu fiquei pensando que ia ser difícil encarar. Não, gente. Se você fosse da Copa do Mundo, o protocolo FIFA, ele tinha que estar na entrevista 5 minutos depois de acabar o jogo. Tem respeito ao patrocinador, respeito ao torcedor, respeito à imprensa. Ele não pode ficar divagando dentro do vestiário. Olha, meu time teve um desempenho tão fantástico que eu não consegui nem ir para a entrevista.
Gente, isso é o Tite se apequenando, concordo com o Casagrande, gente. O trabalho dele, um trabalho dele que não flui, o trabalho dele, a equipe dele, as equipes dele, as mudanças de posição que ele faz com os jogadores, tudo bem, perdeu alguns, mas mesmo perdendo os jogadores, ontem o time era time para ganhar do Peñarol, né? Ontem era time para ganhar do Peñarol, fazer uma vantagem e ir para o jogo com uma certa segurança. Só que a gente não viu nada de que pudesse, em nenhum momento a gente viu que falar, nossa, o Flamengo vai virar. E aí a gente fica assustado, porque isso já vem, ô Luísa, vem desde aquele jogo contra o Palmeiras, o segundo jogo, que sei lá, por que cargas d'água o Flamengo conseguiu segurar, porque criou uma ótima vantagem lá no primeiro jogo, mas foi um jogo complicadíssimo pro Flamengo, um jogo, até aquela frase que ficou marcada quando o Gerson fica na beira do campo, ele fala olha, estão deixando o Veiga solto, aí o Gerson fala para ele, se fosse só o Veiga, né? Quer dizer, que foi captado pela TV Globo. Então, assim, o Tite se apequenou, só que aí tem um problema que eu jogo para os amigos, né? As 2 semanas começaram esse papo assim, olha, devemos pedir desculpa para o Tite, que o Tite caberia na seleção brasileira. Aí vocês querem me enlouquecer, gente. Eu não vejo esse Tite voltando para a seleção. Pelo amor de Deus. Eu vi muita gente falando isso, a gente não sofreu na Copa do Mundo, sabe? Uma troquinha, assim, realmente... uma troquinha Tite por Dorival, eu tô topando. Tá lançada a campanha do Renato. Mas assim, é ruim para um treinador do tamanho dele chegar nesse ponto, com esses trejeitos, essa coisa de ficar triste, né? Nossa, gente, olha, vocês não me entendem. Meu time produziu muito contra o Vasco, não conseguiu fazer gol. Aí ele dá margem para essa manifestação, Luísa, Renato e Casagrande, ao final da partida, e já no intervalo, as palavras não tão carinhosas assim para o Adenor Bach, que pode entrar logo no RH lá da Gávea. O Renato... não vai entrar. Diga, Luísa. O Rosa falou aí que o Tite não chega a 2025 empregado. Para você, como é que tá essa balança aí, essa paciência do torcedor com o Tite e da diretoria também? Inclusive, temos uma Copa do Brasil, aliás, Libertadores, claro, mas tem uma Copa do Brasil também importante, uma semifinal contra o Corinthians. E já vou emendar para você um superchat que chegou aqui para a gente do Fauri, que ele diz o seguinte: por que tem 5 anos que nenhum técnico dá certo no Flamengo? Será que os jogadores são tão bons assim? Então ele já coloca um outro questionamento aí para você juntar tudo isso aí para a gente. Pois é, a turma que defende o Tite agora mudou de argumento. Eles perceberam que o negócio de que estava vivo nas 3 competições não vai funcionar, aí começaram a dizer, não, olha quantos técnicos passaram pelo Flamengo, será que todos eles são horrorosos? O elenco do Flamengo é muito bom? O elenco do Flamengo é bom, sim. Podem ter vários jogadores que estão mal fisicamente, como é o caso do De La Cruz, como é o caso do Arrascaeta. Mas o elenco, esse elenco, mesmo com todos os desfalques, tinha obrigação de jogar mais. Agora, o que ninguém percebe, eu não acho que há 3 anos o Flamengo não joga bola. Há 2 anos o Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o Dorival. O grande problema é que de todos esses técnicos que estão sendo listados, Domenech Torrent, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Vitor Pereira, Paulo Souza, Jorge Sampaoli, Tite, só 2 não eram posicionais. 2,5, porque o Rogério Ceni não é um posicional tão ortodoxo. O Renato Gaúcho e o Dorival. O Renato Gaúcho, o Flamengo com o Renato Gaúcho, em várias partidas jogou muita bola, saiu disparando goleadas, porque o Renato Gaúcho dava liberdade aos jogadores para jogar. E ele foi vice-campeão da Libertadores num lance fortuito, num lance que um jogador do Flamengo escorregou, caiu de bunda e entregou a bola para o jogador do Palmeiras fazer o gol. Aquela final poderia ter ido para um lado ou para o outro. Então, o Renato Gaúcho esteve muito perto de ser campeão da Libertadores. Agora, o Dorival foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, gente. Agora, não tem culpa se os dirigentes do Flamengo não entendem coisa nenhuma de futebol. Pô, resolveram trocar o Dorival pelo Vitor Pereira por causa de um segundo tempo de Flamengo e Corinthians no Maracanã. É inacreditável. É típico de quem não conhece futebol, de quem não conhece realmente como é que funciona o mundo da bola, de repetir tantos treinadores, Domenech, Paulo Souza, Vitor Pereira, Sampaoli e Tite, 5 técnicos posicionais. É porque o Landim não tem a menor noção do que é jogo posicional.
O Marcos Braz menos. Aliás, o Domenech contou na entrevista dele, depois que saiu do Flamengo, que quando ele foi contratado pelo Marcos Braz, não se falou em momento nenhum em sistema de jogo. Imagina, o cara estava saindo do Jorge Jesus, pô. Não podia ter batido um papo com o Domenech, olha, o Jorge Jesus jogava assim, assim, assado. Quais são seus planos? No que começasse a ouvir, não, eu vou jogar com 2 caras parados, atarrachados nas linhas laterais, eu vou jogar com um centroavante parado, esperando a bola chegar. O cara dizia, opa, peraí, mas isso é o contrário do que tudo que o Jorge Jesus fez. Mas não, eles não perguntaram nada, eles não souberam. Eu fico me perguntando por que o Marcos Braz e o Bruno Spindel conversam com os técnicos que eles contratam. Deve conversar sobre o buffet, o Marcos Braz, basta ver a forma arredondada dele. Né? Deve ver cá, o salaminho daqui é muito bom. Pede aqui o pão de queijo é uma delícia, pode experimentar. Porque de futebol eles não falam. Não é possível contratar 5 treinadores posicionais, quando desde o primeiro que apareceu ficou claro que esse elenco do Flamengo não jogava assim. E não gostava de jogar assim. E eles continuaram repetindo. Agora, o Tite é culpado. Porque o Tite, que se diz que é um técnico camaleão, outro dia o Tite saiu com essa na entrevista coletiva. Eu sou um técnico camaleão. Eu já fui campeão em 4-4-2, em 4-3-3, em 4-1-3-2-1, e essas coisas todas. Mas no Flamengo, não. No Flamengo, ele continua a insistir no maldito jogo com os 2 pontinhas num 4-3-3 posicional. Nas últimas partidas, até para ser justo, em algumas ele deu um pouco mais de liberdade para os jogadores. Contra o Bahia, contra o Vasco, eu vi o Flamengo rodando um pouco mais lá na frente. Mas não adianta, porque ele é especialista em botar jogador na posição que não é. O Flamengo joga com um ponta-direita, que é meio-campo, que é o Gerson. Joga com um centroavante, que é a ponta-esquerda, que é o Bruno Henrique. E joga com um ponta-esquerda, que é a ponta-direita, que é o Gonçalo Plata. Pô, precisa fazer essa engrenagem toda. Não se assustem com os barulhos, são os meus cães querendo brigar aqui enquanto eu converso. Mas, enfim, faz sentido trocar todo mundo de posição. Bota o Bruno Henrique na esquerda, mas não atarrachado. Bola o Gonçalo Plata na direita, mas não atarrachado. Entendeu? E joga com um time mais solto. Bota o Gerson no meio campo. Gerson e Arrascaeta chegando. E o que é mais importante, que deveria ter feito desde o início, bota o Gabriel para jogar de 9, porra. Quando o Pedro machucou, era óbvio que a posição era do Gabriel. Mas aí, sabe como é que é? Ouvir o Gabriel cantar, ei, Tite, não preciso de você. Isso aí, meu amigo, está atravessado até aqui. Ele pode dizer que não, mas a verdade é que ele não gosta do Gabriel. E ele persegue o Gabriel. O Gabriel está jogando muito? Não está jogando muito, concordo com vocês. Mas o Gabriel é muito melhor. O Gabriel com uma perna só é melhor do que o Carlinhos. O Gabriel com uma perna só é melhor do que o Bruno Henrique improvisado. Então deixa o cara jogar, pô. Dá sequência a ele para ver se vai acontecer alguma coisa. Mas o Tite é o mestre das escalações desastrosas. Ele ontem tirou do jogo o jogador que vinha sendo o melhor meio-campo do Flamengo desde a travessia do deserto lá da Copa América, que chama-se Léo Ortiz. Ele barrou o Léo Ortiz ontem para jogar com o Pulgar, que está mal, sabidamente está mal. Então, é difícil defender o Tite, é muito difícil. A capacidade dele de fazer besteira nesse 1 ano praticamente que ele está no Flamengo é assustadora. Eu, cada vez mais, acho que o Tite está se tornando um novo Luxemburgo. Aquele cara que já foi um grande treinador, mas que parou no tempo e no espaço. E se recusa a admitir isso. É igualzinho, Vanderlei Luxemburgo e Tite. Por isso é que eu, nas minhas lives, que são um pouco mais descontraídas, vamos assim dizer, eu chamo ele de Titemburgo, porque é no que ele se tornou para mim. Qual?